Então, muito bem-vindos ao nosso webinar sobre rastreabilidade e certificação do bem-estar animal na cadeia de fornecimento. Começo por dizer boa tarde aos participantes de Portugal e bom dia aos participantes do Brasil. Estamos aqui com representantes de ambas as geografias e é com muito gosto que vos recebemos. Começo por agradecer, de facto, a vossa presença e realço que contamos, de facto, com um número muito relevante de participantes, na casa de quase das 200, o que revela, de facto, o número de inscritos e esperemos que se juntem a nós durante esta hora. O que revela a atualidade e o interesse deste tema, que tem a ver, portanto, com o bem-estar animal. É cada vez maior a preocupação da nossa sociedade com questões de bem-estar animal e, geralmente, os consumidores cada vez optam mais por produtos de origem animal mais éticos, que sejam produzidos por empresas que respeitem e disponibilizem os melhores cuidados aos animais de produção, desde o momento do nascimento até ao abate. Com este webinar, pretendemos descrever de uma forma geral a certificação do bem-estar animal, enfim, para formação, digamos, de caráter mais informativo e de forma mais específica o módulo de rastreabilidade. Este módulo é aplicável a qualquer dos elos da cadeia alimentar e inclui o ponto de venda final, portanto, o retalho, o canal Horeca. Acrescento que a APFER está aprovada pelo IRTA, que é o Instituto de Investigação e Tecnologia Alimentar, que está sediado na Catalunha, para a realização deste tipo de auditorias de bem-estar animal, incluindo, mais uma vez, o módulo de rastreabilidade, sobre o qual nos iremos esforçar com um pouco mais de detalhe. E para apresentar os requisitos de bem-estar animal, contamos com a presença do Dr. Jacqueline Tell, que é auditor da APCER de bem-estar animal, entre outros referenciais, e, portanto, é licenciada em Medicina Veterinária e é, por isso, o nosso perito técnico também no desenvolvimento deste produto, portanto, é o nosso especialista, razão pela qual convidamos, e é com muito gosto que aceitou o nosso convite, e pela sua vasta experiência profissional e pelo conhecimento que já tem destes referenciais e por estar aprovado com uma grande quantidade de módulos, vai partilhar convosco aqui a sua experiência. Realço que em simultâneo poderão colocar questões durante a sessão no chat. Não iremos interromper a apresentação do Dr. Jacqueline, mas no final iremos fazer uma súmula dessas questões e iremos tentar responder o melhor possível às questões que nos forem colocadas. Muito obrigada mais uma vez a todos. Passo a palavra ao Jacqueline e o palco é seu, Jacqueline. Obrigado. Muito obrigado pelo convite que foi dirigido para falar sobre este tema tão atual, sobre certificação em bem-estar animal, nomeadamente o módulo rastreabilidade, que é um módulo específico que foi criado no âmbito deste processo de certificação. Esta questão do bem-estar animal é cada vez mais premente, cada vez mais a sociedade exige o respeito pela integridade e satisfação do bem-estar dos animais criados para a produção de alimentos, para além de outros animais, que é um fator essencial que teremos que responder e respeitar no âmbito daqueles que são as expectativas e as exigências da sociedade, mas também na ótica da qualidade alimentar. Bem-estar animal significa mais qualidade na produção, melhor saúde dos animais e também a melhor qualidade dos alimentos que são disponibilizados. E por coincidência, hoje estamos aqui a celebrar está em todo o mundo a celebrar-se o Dia Mundial da Alimentação e, como tal, esta ocasião é de facto pertinente. E, de facto, o que nós queremos com todos estes processos é a satisfação dos cidadãos, da comunidade em geral e não especificamente apenas os cidadãos que consomem produtos de origem animal, porque a sociedade é muito mais abrangente e muito mais exigente em relação ao consumo de produtos e mesmo aqueles que não consomem produtos de origem animal são exigentes em termos da proteção dos animais. Tanto assim é que a própria Comissão Europeia, dentro do seu plano de revisão da legislação do setor alimentar, criou como objetivo, até final deste ano, a revisão de toda a legislação que diz respeito ao bem-estar animal, exigindo que se criem instrumentos legislativos muito mais desafiantes, muito mais exigentes em termos do bem-estar animal. Portanto, no final deste ano, já existem uma série de propostas
foram submetidas à consulta pública, estão a ser desenvolvidas e, em breve, haverá desenvolvimentos sobre esta matéria. Para além da pressão da sociedade, também a legislação vai ser alterada, vai ser adequada aos novos quadrantes da sociedade. Consciente disto, e porque de facto já há mais de 50 anos que existe regulamentação sobre o setor da produção alimentar e sobre as questões de bem-estar animal, mas consciente que havia algumas lacunas relativamente às questões mais identificadas com o comportamento dos animais, algumas entidades, alguns organismos internacionais dedicaram-se nos últimos 15, 20 anos a investigar e a desenvolver metodologias que permitissem aprofundar estas questões do bem-estar animal. Havia já definição de parâmetros relativamente a questões ligadas às instalações, ao espaço, à alimentação, às questões de saúde, mas havia necessidade de criar uma parametrização técnica e científica que servisse de medição aos parâmetros do comportamento animal. Uma definição de parâmetros que fosse credível, fosse validada e que fosse sustentável numa avaliação. Foi nessa ótica que o IRTA e também a NICA se empenharam no desenvolvimento de estudos que estão, de certa forma, partilhados numa rede internacional de especialistas, rede internacional que abrange especialistas quer na Europa, quer nos países, nomeadamente nos Estados Unidos, que permitissem a validação tecnocientífica destes parâmetros que têm que ser avaliados e permitem, no fundo, a sustentação técnico-científica deste processo de certificação. Esta sustentação técnico-científica foi consolidada, ainda está em evolução e ainda existem áreas novas que estão a ser estudadas e com tendência para serem implementadas no curto prazo, mas algumas que já foram consolidadas, portanto, ou seja, já há os chamados protocolos técnico-científicos que sustentam o processo de certificação. É o caso nas explorações de suínos, quer de reprodutores, quer de animais para abate, para engorda, quer de bovinos de carne, quer de leite, vitelos, galinhas poideiras, frangos de carne ou frangos de corte, matadores, suínos, bovinos e frangos, explorações de borregos, cabras, etc. Portanto, já existem uma série de protocolos técnico-científicos que sustentam esta certificação. E são estes protocolos técnicos que são a base da intervenção nas auditorias que são desenvolvidas e que permitem uma avaliação com credibilidade e que podem sustentar a certificação. Para além dos protocolos tecnocientíficos que sustentam a avaliação nas explorações de animais que eu identifiquei ou nos matadores, também existe a possibilidade da certificação nos pontos de venda, ou seja, toda a cadeia pode ser certificada, desde a produção primária, onde estão os animais, até ao ponto de venda ao cliente final, ao consumidor final. Portanto, toda a cadeia pode estar certificada desde que se possa garantir a sua rastreabilidade, ou seja, a ligação entre os elos da cadeia de abastecimento. Algumas definições importantes para aqueles que menos conhecem rastreabilidade é a possibilidade de localização e seguimento do rastro em todas as etapas de produção, transformação e distribuição de um alimento ou de uma substância destinada a ser incorporada em alimentos ou com a probabilidade de o ser. E uma definição muito importante que sustenta todo este processo de certificação é a cadeia de custódia, ou seja, o conjunto de medidas que visa garantir que o produto comercializado com a marca de certificação é realmente um produto proveniente de organizações certificadas. Essas medidas devem, portanto, cobrir toda a rastreabilidade, tanto a rastreabilidade do produto ao longo de toda a cadeia, distribuição e comercial, bem como a rastreabilidade apropriada da documentação. Portanto, esta é a essência da certificação na ótica da rastreabilidade e que hoje estamos aqui a falar. Ou seja, toda a cadeia tem que estar certificada. Este modelo de certificação está estruturado em módulos, como vimos, tem a ver não só com as espécies animais, mas também com a sua vocação. Por exemplo, no caso dos bovinos,
Existem módulos para a produção para animais que são utilizados para a produção de carne ou animais que são utilizados para a produção de leite. E, no caso da rastreabilidade, temos um módulo específico para a certificação, para aquelas empresas que querem certificar só no modo de rastreabilidade. Quem é que se pode candidatar à certificação? A todas as organizações que pretendam usar a marca de certificação. É evidente que é um requisito essencial e que é sempre verificado nas auditorias. Essa empresa reúne as condições de respeito pela legislação, ou seja, é uma empresa que tem que estar autorizada, tem que estar licenciada pelas autoridades, sejam nacionais, regionais ou locais. E, para além disso, esta empresa tem que garantir que toda a custódia está certificada, toda a custódia de abastecimento, toda a cadeia de fornecimento está certificada para que possa utilizar a marca de certificação. Portanto, há aqui exemplos da indústria alimentar, os distribuidores, todo o canal de distribuição, sejam brokers, sejam grossistas, podem utilizar a marca de certificação e o retalho. Portanto, o retalho, o ponto de venda, e o canal Horeca. Portanto, também pode ser certificado nesta ótica em que toda a cadeia deve estar certificada. Para apresentar a candidatura, deve-se prestar toda a informação possível, que facilita todo o processo de avaliação do dossiê de candidatura, que facilita o planeamento de auditorias, identificação dos aspectos a considerar. Portanto, quanto mais informação for prestada pela entidade que se pretende certificar, deve ser facultado o nome, localização, os contactos da pessoa que é responsável, as marcas sanitárias das explorações, o número de controle veterinário dos estabelecimentos ou outras, como seja autorizações de exercício da atividade, etc. Portanto, aqui também é importante a caracterização da atividade, seja na produção primária, seja ao nível que estamos a falar de só da rastreabilidade, toda a atividade que é desenvolvida em termos de ou de processamento de produtos, ou de comercialização, que tipo de fornecedores, quais são as atividades que estão desenvolvidas. Há um outro aspecto também muito importante e que facilita muito o processo de certificação e de auditoria, é saber se as empresas que pretendem ser certificadas já estão certificadas de acordo com as normas internacionais GFSI, portanto, é o caso da IFS, a BRC e a FSSC. Ou seja, é importante porque já vamos ver mais à frente, há alguns aspectos que são dispensados se estas empresas estiverem certificadas de acordo com estes normativos internacionais. Que tipos de certificados é que podem ser emitidos? Podem ser emitidos certificados individuais, se a empresa quiser ser certificado uma a uma, pode ter mais que um estabelecimento, mas e pretende ter uma certificação por cada um deles, e é possível. Também pode ser multi-site, ou seja, a certificação aplica-se a uma rede de estabelecimentos em que se estabelece, em termos de amostragem para a auditoria, a raiz quadrada do número de estabelecimentos e depois, com alguma rotatividade, todos devem ser auditados, porém, de cada vez é apenas feita a raiz quadrada. Então, são esquemas que permitem ou a certificação individual ou a certificação multi-site, sempre que exista mais que um estabelecimento. No caso da rastreabilidade, os estabelecimentos a envolver, como já referi, pode ser a indústria alimentar, a indústria de transformação, no fundo, a indústria que pode levar também ao embalamento, pode ser uma indústria que produz e outra que só embala, o ponto de venda direto ao consumidor, o canal Horeca, e também aqui, portanto, aplica-se a certificação individual ou multi-site. Portanto, a certificação multi-site tem a vantagem de, se a empresa tiver múltiplos estabelecimentos espalhados, a auditoria decorrerá segundo aquele princípio de se fazer apenas a raiz quadrada do número de estabelecimentos. O ciclo de certificação é de 3 anos. No caso das auditorias e da certificação de empresas que abrangem explorações, matadores, e não se aplica no caso da rastreabilidade. Eu vou explicar porquê.
No caso do ciclo de certificação, nós temos vários níveis de certificação. Temos a certificação inicial, quando é a primeira vez que a empresa pretende a certificação e o resultado da auditoria, desculpa, o resultado da auditoria é uma pontuação, no final da auditoria é atribuída uma pontuação, e no caso de uma auditoria, no âmbito do ciclo de certificação inicial, a pontuação exigida é inferior aos outros ciclos, ou seja, há uma progressão ao longo do ciclo de certificação, ou seja, quanto mais vai evoluindo, mais exigente se torna, portanto, o processo de certificação, ou seja, o ciclo inicial ou o ciclo depois consolidado. Portanto, esta evolução vai respeitar as pontuações que cada empresa vai ter. O que não se aplica no caso da rastreabilidade. No caso da rastreabilidade, em consequência de uma auditoria, não é atribuída uma pontuação. A empresa ou é aprovada ou não é aprovada. Os certificados são válidos por um ano, ou seja, todos os anos ocorre uma auditoria de acompanhamento e em cada ano é atribuído um certificado. Portanto, o ciclo de certificação com esta metodologia de evolução só acontece no caso das explorações, no caso dos matadouros. Na indústria, no ponto de venda, canal Horeca não é aplicável, ou seja, não há pontuação. Quais são os requisitos no âmbito deste módulo de certificação de rastreabilidade? Como já referi, os produtos incluídos no âmbito só podem ser originários de explorações, matadores, indústrias que estejam certificadas. Deve ser possível a exibição de documentos das transações comerciais, e isto é a base da rastreabilidade documental, ou seja, através destes documentos é possível verificar se o fornecedor está certificado, se o fornecedor faz referência numa guia ou numa fatura que o produto que está a ser comercializado, o produto que está a ser entregue, é um produto certificado. E é obrigatório que o fornecedor refira isso no documento comercial. Ou seja, se trata de uma referência de um produto certificado. Para além disso, a entidade que pretende a certificação de rastreabilidade tem que possuir o certificado welfare, o certificado da certificação em bem-estar animal, do fornecedor, ou seja, do elo da cadeia anterior. Para além disso, a empresa candidata deve ter um sistema que garanta a rastreabilidade, já vimos a definição da rastreabilidade, no fundo, é a garantia de que é possível evidenciar o trajeto, o rastro do produto, desde a sua compra, matéria-prima, até à sua venda, à sua disponibilização ao consumidor, com a definição do lote. O que é o lote, como é que se define o lote, e, de facto, é essa a base para garantir a rastreabilidade. Um outro aspecto também que é necessário é o registro dos fornecedores, da totalidade dos produtos e ingredientes, e também as medidas ou as regras que são aplicadas para controlar a recepção dessas mercadorias. Pode acontecer que a entidade que pretende a certificação receba produtos de entidades que já estão certificadas, mas também pode receber produtos de entidades que não estão certificadas. Por isso é importante que se evidencie a capacidade de segregar produtos que estão cobertos da certificação de outros que não estão cobertos pela certificação. Daí ser importante que haja regras para controle da recepção das matérias-primas para que se permita esta segregação. As pessoas que são responsáveis pela gestão deste processo devem ter conhecimentos sobre as metodologias, sobre estas práticas, nomeadamente conhecer o que é a rastreabilidade e a forma de o controlar e cumprir com estes requisitos. A utilização da marca, a marca de certificação obriga ao cumprimento dos requisitos que estão definidos no Regulamento Geral. As marcas estão desenhadas e as suas especificações em termos de cores, dimensões, estão definidas pelo Regulamento Geral, que é da propriedade do IRTA, e sempre que uma entidade pretende certificar-se, deve, depois de concluídas satisfatoriamente os processos de auditoria, deve depois
deve-as propor, as marcas que vai utilizar, deve-as propor à entidade certificadora e ao IRTA, que é, portanto, a entidade que patrocina este processo de certificação e que o gere e que autoriza a utilização das marcas. Para além disso, é necessário existirem metodologias de controle da documentação, documentos que possam ser criados e controlados de forma a que sejam pertinentes para o objetivo que se pretende e que se faça a atualização e a utilização das versões mais atuais. E, no caso de haver desvios, não conformidades ou reclamações, que haja metodologias, que haja sistemas para tratamento de produtos não conformes ou tratamento das reclamações. Finalmente, como já referi, as empresas que pretendem a certificação têm que estar ao abrigo da legislação, portanto, têm que cumprir os requisitos da legislação, em termos de licenciamento, em termos de autorização para elaboração. Portanto, e isso é importante. Outros aspectos também que são verificados, não só na rastreabilidade, e aqui há pouco, no caso da rastreabilidade, mas também há pouco, quando referi os protocolos técnico-científicos, um dos aspectos que os auditores verificam é o cumprimento dos requisitos locais em matéria de bem-estar animal, da legislação que atualmente está em vigor, mas também todos os aspectos que têm a ver com o processamento de produtos, transformação, comercialização, etc. São estes, de uma forma muito sintética, os requisitos para as empresas que pretendem certificar-se no âmbito do módulo rastreabilidade. As metodologias de auditoria passam muito pela o preenchimento de uma lista de verificação, um checklist, onde são, no fundo, validados as evidências apresentadas para mostrarem que se cumprem estes requisitos. Para além disso, nas auditorias normalmente são feitos exercícios de rastreabilidade feita para a frente e para trás, no fundo, para evidenciar in loco, na auditoria, que estes requisitos são garantidos. Portanto, só aqui sublinhar um aspecto importante, que toda a cadeia deve estar certificada. Que tipos de auditorias é que podemos ter? Auditoria de concessão, que é a primeira auditoria, a auditoria para emissão de certificado. Auditoria de acompanhamento, que é uma auditoria que se faz anualmente para verificação do cumprimento de requisitos e onde há renovação do certificado. Uma auditoria de extensão, sempre que uma organização pretende acrescentar novas explorações, matadores ou produtos, pode estar certificada só por um produto, mas decide acrescentar mais produtos e é feita uma auditoria de extensão, que pode ser feita de uma forma isolada ou coincidentemente com outro tipo de auditoria, por exemplo, uma auditoria de acompanhamento. A auditoria de seguimento é uma auditoria extraordinária que pode surgir na sequência de uma auditoria em que foram identificadas não conformidades e que necessitem de ser validadas, as ações corretivas precisam ser validadas no local e é preciso fazer uma auditoria da empresa. Não é? E a auditoria corretiva é um pouco mais exigente sempre que ocorrem desvios significativos em que se pode pôr em causa a certificação e aí é feita uma auditoria corretiva, diria que é quase que uma auditoria de concessão com mais detalhe. Temos auditorias anunciadas e não anunciadas, de acordo com o Regulamento Geral do IRTA. As auditorias a explorações, a matadores, são auditorias anunciadas, as auditorias aos pontos de venda, como a Oreca, etc., são não anunciadas. Para ser auditor, no âmbito deste processo de certificação, o auditor deve ter o grau de bacharel ou qualificação nas áreas relacionadas com a ciência animal, deve ter formação específica em produção animal, bem-estar animal ou legislação, deve ter uma experiência profissional nestas áreas no mínimo 2 anos e deve frequentar um curso de formação de um protocolo promovido pelo IRTA. Falámos que há vários protocolos. O auditor deve, pelo menos, ter
formação num dos protocolos, se quiser pertencer, se quiser pertencer à Bolsa de Auditores. Inicialmente, há um período de supervisão inicial, em que o auditor é acompanhado por auditores supervisores, no fundo, para a sua calibração e garantir que cumpre de uma forma equilibrada os critérios de auditoria. E no caso dos sistemas de rastreabilidade, o auditor deve ter experiência em auditorias de rastreabilidade, como é o caso de auditorias da ISO 22000, da BRC, IFS Food ou FSSC. E pelo menos nesta área da rastreabilidade deve ter pelo menos a experiência mínima de 1 ano. Eu pus aí do lado esquerdo uma dourada, não foi por acaso, é um dos protocolos que está em vias de ser finalizado e provavelmente no próximo ano já estará disponível, não só nos produtos de origem animal, como os bovinos, suínos, mas também do pescado, que no caso da dourada poderá estar disponibilizado para o ano no processo de certificação da dourada. Quais são os resultados das auditorias? Nas auditorias que falámos sobre explorações, matadores, etc., como eu referi, há uma pontuação e há uma pontuação mínima que tem que ser obtida. No caso das auditorias da rastreabilidade, não há essa pontuação. Pode surgir, são não conformidades, desvios aos requisitos, e a partir daí o auditor reporta no seu relatório essas não conformidades e a empresa tem um determinado timing para apresentar as suas ações corretivas, que depois são avaliadas e, se forem fechadas com eficácia, podem continuar a certificação. Uma não conformidade menor pode ser um desvio a um requisito, sem ser grave, e em que não se perde a confiança do sistema, uma pequena falha no sistema de rastreabilidade ou falha no documento, portanto, em que não se fica não há quebra de confiança no sistema que está certificado. Uma não conformidade maior já tem mais importância, por exemplo, o requisito legal. Portanto, o requisito legal é de facto uma não conformidade maior. Compra de matérias-primas ou produtos que não sejam obtidos a partir de entidades certificadas, se há uma violação sistemática do sistema da rastreabilidade, ou seja, uma vez, de uma forma ligeira, um erro pode ser considerado menor, mas se de facto for sistematicamente repetido esse erro, é uma não conformidade maior. Ou então, utilização da marca da certificação que não esteja aprovada ou que não esteja aprovada ou que não seja igual àquela que está aprovada. A ação corretiva, para além das correções, são aquelas ações que são tomadas para eliminar uma causa e evitar a sua repetição. Portanto, não há diferenças em relação aos sistemas de certificação que já existem em determinadas normas aplicáveis ao setor agroalimentar. A marca de certificação, como referi, é uma marca que está padronizada, está normalizada, é aprovada pelo IRTA, de acordo com o seu regulamento de certificação. As empresas que pretendam utilizar a marca devem submeter as propostas, a marca ou marcas, devem submeter a sua proposta ao IRTA, que depois aprova para poder utilizar. Para além da marca de certificação que deve ser colocada nas etiquetas, nos rótulos do produto, a marca de certificação pode ser extensível também a ações de comunicação e divulgação, de modo a promover esse facto, ou seja, a entidade que está certificada, para além de poder colocar selos e marcas no produto, na rótulagem, nas embalagens, também pode usar essa marca para divulgar ou no site de internet ou meios de divulgação estáticos ou dinâmicos, pode fazer essa utilização. De todas as formas, estas metodologias de comunicação têm que ser previamente aprovadas pelo IRTA. Um último aspecto, e também muito importante, os produtos a certificar, de acordo com o regulamento 1169, o regulamento europeu,
o produto de origem animal tem que ser o ingrediente principal do produto a certificar. Ou seja, na lista de ingredientes, tem que evidenciar-se que aquele que é o ingrediente principal é de origem animal. Portanto, é passível de certificação. Muito obrigado pela atenção e estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Gabriela, quando quiser. Muito bem. Obrigada, Jacqueline. Excelente apresentação, como expectável, com muita clareza, e creio que já há alguns comentários nesse sentido aqui no chat. Neste momento temos duas questões assim objetivamente colocadas e que são claramente para o Jacqueline, que têm a ver com a primeira, se existem protocolos para pato. Ainda não. O desenvolvimento dos protocolos é dividido entre o IRTA e o NICER, e os patos estão a ser desenvolvidos pelo NICER, como disse, é um processo que está a evoluir, não só por duas razões. Uma tem a ver com o interesse e também com a credibilidade da informação que é obtida pelas avaliações técnicas que estão a ser estudadas, não é? E, por outro lado, também tem a ver com a ordem de prioridades, ou seja, começou-se por aqueles protocolos que havia mais procura, mais interesse e também que havia mais preocupação. Temos que também ter em conta que havia setores da produção animal que requerem mais atenção, mais preocupação, e foi por aí que de facto, as coisas começaram, mas o protocolo dos patos está em curso e estará bastante desenvolvido. Penso que para o próximo ano haverá alguma novidade. A questão seguinte diz respeito portanto, ao ciclo de certificação. No caso das auditorias dentro do ciclo de certificação, no segundo ano não existe uma pontuação, apenas é renovado o certificado? Não, no segundo ano também existe pontuação. Se a empresa mantiver a pontuação dentro do limite, dentro do range que é aceite, dentro do ciclo, não haverá consequências. Imaginemos que há uma empresa que tem 70 pontos no primeiro ano e que no segundo ano tem 60 pontos. Aí haverá uma auditoria de seguimento. Ou seja, será avaliado, serão identificadas as não conformidades que levam a essa quebra de pontuação e a empresa haverá necessidade de realizar uma auditoria de seguimento, a não ser que sejam questões que possam ser evidenciadas documentalmente. Por exemplo, o regulamento da certificação permite, no caso dos requisitos legais, que o auditor pode interpretar a falha de um requisito legal, mas que a autoridade do Estado-membro pode considerar como ou em derrogação, ou em período de transição, ou não aplicável temporariamente. Se a empresa evidencia um documento da autoridade que evidencie que aquele requisito está nestas condições, essa não conformidade será resolvida. E assim a pontuação subirá. Resumindo, para se manter dentro do ciclo, a pontuação é sempre concedida nas auditorias. Sempre. Se houver uma quebra de pontuação, terá que se fazer ou uma auditoria de seguimento, uma auditoria presencial, ou uma auditoria através de documentação, como é o exemplo que eu dei, se for evidenciado um documento que comprove que não há incumprimento legal. Portanto, numa lógica sempre de melhoria da pontuação, melhoria contínua aqui dos resultados. Sempre. Muito bem. Creio que está esclarecida a questão. A última questão tem a ver com o facto de ser uma excelente apresentação e explicação, como eu já tinha referido, Jacqueline, portanto, aqui há mais pessoas a acharem, de facto, enfim, que foi bastante claro. E estão a perguntar se vamos partilhar. Nós vamos partilhar portanto, a gravação desta apresentação, não propriamente a apresentação, portanto, como disse no início, e reitero, estamos, portanto, já aprovados para prestar este tipo de serviços e completamente disponíveis para apoiar
quer técnica operacionalmente, não entrando enfim, na área da consultoria, como sabem, mas obviamente com todo o interesse em tirar dúvidas técnicas e operacionais, até pela relação, pela proximidade que temos também com o organismo, com o IRTA, e portanto há aqui questões que poderemos ajudar a esclarecer, e portanto será dessa forma que partilharemos também este know-how, como disse, através portanto, da publicação da gravação desta apresentação nas redes brevemente. Terão acesso outra vez a estas informações. Enfim, temos os vossos contactos aqui da vossa inscrição e também, eventualmente, iremos entrar em contacto com cada um de vocês, mediante, obviamente, a autorização e a disponibilidade que nos derem para isso. E creio que chegamos ao fim do nosso webinar. Eu gostava de, enfim, incentivar um bocadinho mais. Temos aqui muita gente, temos não tanta gente como inscrita, mas temos muita gente, portanto, ainda estão a tempo de fazerem as questões que entenderem. De qualquer forma, se hoje, até porque ainda estão a mastigar um bocadinho aqui esta explicação do Jacquelino, surgirem outras questões e se neste momento não estiverem completamente interessados ou preparados para avançarem para a certificação, tiverem essas questões técnicas operacionais, pedia para usarem o mail info geral, que nós internamente encaminharemos para as pessoas adequadas e daremos resposta a todas as questões. Portanto, temos aqui uma equipa interna e em colaboração direta com o IRTA e com o Jacquelino, que dará resposta às questões que venham ao clube. Portanto, estamos totalmente disponíveis. Como creio que não houve mais nenhuma questão, vamos então avançar para o momento do encerramento, agradecendo mais uma vez ao Jacquelino pela clareza da apresentação, a todos os participantes que estiveram presentes, Portugal, Brasil. De facto, enfim, para além de todo o apoio que referi, também temos uma oferta formativa muito ampla e flexível, com formações à medida, portanto, fazemos formação intra para as próprias empresas e, portanto, também poderemos, enfim, organizar formações nesse sentido. E, portanto, contem connosco, portanto, nesta área do bem-estar animal, em ambas as vertentes, certificação e informação. Pronto, resta-me mais uma vez agradecer, reiterar o nosso interesse em estar presente junto do cliente, junto do consumidor e da sociedade em geral, faz parte da nossa missão, vamos ver muitas vezes, enfim, até ao final do ano e no próximo ano, sobre os mais variados temas, vamos estando atentos às redes, vamos de facto ter estes momentos breves, que já se provou que de facto são bastante eficazes e na verdade não perdemos muito tempo e conseguimos partilhar muita informação e chegar a todos vós e é isso que pretendemos. Portanto, muito obrigada a todos e estamos sempre disponíveis de atuar junto de vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.